Olá pessoal, aqui é o pastor Valder. Eu sou formado em teologia, sou casado, sou pastor na Igreja Batista em Cava Grande e hoje quero compartilhar com vocês sobre os profetas menores ou profetas posteriores. Essa é a nossa aula de hoje e nós vamos conhecer mais, estudar um pouquinho sobre os 12 últimos livros do Antigo Testamento. Estudando mais sobre o Antigo Testamento, eu peguei um gosto muito especial, peguei um carinho muito especial sobre esses livros e aprendi a degustar, a gastar mais tempo, a aprender mais sobre esses livros que muitas vezes nós não damos tanta importância. E eu quero destacar só alguns pontos principais aqui sobre o Antigo Testamento antes de falar especificamente sobre os profetas. E eu quero falar aqui com vocês razões por que ler o Antigo Testamento. Primeiro, porque nenhum testamento é bastante em si mesmo. Imagine por um momento entender Hebreus, Judas ou Apocalipse sem consultar alusões, conceitos ou personagens do Antigo Testamento. Os evangelhos e as cartas, elas lançam luz sobre o passado para apontar o futuro da igreja. Jesus achou importante todo o Antigo Testamento, ele citava o Antigo Testamento para resolver controvérsias. Usou figuras para definir a si mesmo, e o Antigo Testamento era o livro de oração que Jesus fazia. Das canções de ninar de sua mãe cantava, os poemas que memorizava, das profecias sobre as quais refletia, valorizava cada jota e cada tio. Ele pregava também o Antigo Testamento, que está descrito lá em Lucas, capítulo 24, 25 a 27. Segunda razão para você ler o Antigo Testamento, para descobrir como o mundo gira em torno de Deus, porque se nós olharmos só para o Novo Testamento, olharmos só para os evangelhos, a nossa visão de Deus ela seria fraca e humana, pois Jesus termina morrendo numa cruz. Precisamos das cartas que interpretam esse fato, mas também precisamos do Antigo Testamento que antevê e prepara o povo para tal fenômeno. O Antigo Testamento anuncia a mensagem que o mundo inteiro gira em torno de Deus e não em torno de nós. Terceira razão para você ler o Antigo Testamento, para descobrir que Deus é bom. Os judeus repetiam sempre: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Contudo, o mundo parece colocar em xeque essa afirmação, mesmo nos dias dos judeus bíblicos: guerras, catástrofes, pestes, mortes, doenças, fatalidades e outros. Deus age muito diferente do que poderíamos imaginar. Depois da queda, a solução de Deus é usar uma tribo, o útero da encarnação, desconhecida, para restaurar o mundo. O Antigo Testamento dá um vislumbre do tipo de história que Deus está escrevendo e que Deus valoriza. Martim Lutero disse o seguinte: o Antigo Testamento é um testamento de Cristo, que pediu que fosse aberto após a sua morte e lido e proclamado em todos os lugares por intermédio do Evangelho. Então, antes da gente entrar aqui para a gente falar dos profetas menores, eu queria dar essa base aqui. Leia o Antigo Testamento, estude o Antigo Testamento, que ele vai te ajudar a compreender a totalidade das Escrituras, a totalidade sobre Deus, aquilo que ele revelou e aquilo que ele se apresentou para nós, tá bom? Quando a gente, continuando aqui, os livros proféticos eles são divididos em duas partes: profetas maiores e profetas menores, sendo os profetas maiores 5, né? São 4 autores e 5 livros, porque o profeta Jeremias ele escreve 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias, e 12 profetas posteriores ou profetas menores, né? E eu quero citar aqui para você, né, um pouquinho dessa base para você entender. Alguns dos profetas foram antes do cativeiro, alguns foram durante o cativeiro e alguns foram pós-cativeiro. É interessante para a gente entender, e isso dá uma base muito legal, e eu gosto de
entender onde o profeta agiu, qual é o tempo que ele agiu, o que ele pregou, para quem que ele pregou, e isso nos ajuda a entender melhor a mensagem dele. Antes do cativeiro, existiam os profetas de Judá, né, os profetas do sul e os profetas do norte. Né? Lembrando que foram divididos em 2 reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. E o Reino do Norte não teve nenhum rei obediente ao Senhor. E no Reino do Sul teve alguns reis obedientes ao Senhor. Então, quando você vai estudar um pouquinho e ver que algum rei foi obediente, ele é comparado a Davi. Então, ele é citado e comparado a Davi. Então, é um rei obediente. Se foi um rei obediente que seguiu, obedeceu os princípios de Deus e daquilo que o profeta estava direcionando, com certeza é do Reino do Sul, tá bom? Porque do Reino do Norte, a maioria dos profetas sofreram muito porque eles foram tempos muito difíceis, reis muito difíceis, tá? Só que essa divisão do Reino do Norte e Reino do Sul só acontece antes do cativeiro. Durante o cativeiro e pós-cativeiro, só tem Reino de Judá, tá? Só tem o Reino do Sul. Então, não tem mais Reino do Norte. Essa divisão se acaba no cativeiro, tá bom? Então, quando a gente vem fazer essa divisão. Profetas do Reino do Sul. Quem foram esses profetas? Vamos colocar todo mundo. Isaías, Jeremias aí escrevendo Lamentações e Jeremias, Joel, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Naum. Foram profetas antes do cativeiro, tá bom? Profetas do Reino do Sul, Reino de Judá. Profetas de Israel, o Reino do Norte, antes do cativeiro, Amós, Oséias e Jonas, tá? Durante o cativeiro, nós tivemos profeta de Judá, né, que só tinha profetas de Judá durante o cativeiro, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E pós-cativeiro, nós tivemos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, isso nos ajuda a entender até a questão do tempo que cada um profetizou. Os profetas pós-cativeiro é no finalzinho, né, lá do Antigo Testamento, ligado junto com Neemias, junto com o livro de Esdras, que é o tempo da reconstrução de Jerusalém, e eles vêm fazer parte deste novo tempo, tá? Então a gente vai identificar como é que é o cenário, o que estava acontecendo no reino, onde o povo estava, como é que eram as condições financeiras, o entendimento. Então esses detalhes vêm nos ajudar, tá bom? Nós vamos dividir essa aula em duas, são 2 aulas de 45 minutos e junto com as minhas explicações tem uns vídeos muito legais, resumidos, falando sobre cada profeta. Então depois que eu acabo de falar sobre o profeta, nós vamos assistir um vídeo pequenininho que vai ser englobado na aula para te ajudar na fixação desse aprendizado sobre os profetas menores, tá bom? Vamos lá. Primeiro profeta que a gente vai falar hoje aqui é o profeta Oséias. Isso mesmo. Vamos lá, então vamos começar com o profeta Oséias. Vamos lá, vamos começar com o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele tem, né, tá na Bíblia, Oséias, tá na parte final, né, do Antigo Testamento, e ele tem 14 capítulos. O significado do nome Oséias significa salvação. É um profeta que profetizou em Israel, profetizou 60 a 70 anos no século 8 a.C., antes do cativeiro, e Oséias foi contemporâneo de outros profetas, Amós, Isaías e Miqueias. Esse livro é considerado um pouco de difícil entendimento. Por quê? A história de Oséias é um pouco complexa. Por quê? Lembra o seguinte, eu quero te ajudar na fixação disso. Deus usava os profetas para profetizar para a população, para a nação. Então, o profeta trazia algo de Deus
para o povo. O sacerdote levava do povo para com Deus. Então, voltando aqui falando sobre o profeta era usado por Deus para trazer uma palavra de correção, uma palavra abençoadora, trazer ensinamentos e tantas correções e tantas outras coisas a favor do povo. E o profeta, ele direcionava o povo, direcionava também os reis. E agora Oséias, ele vem sentir o que o povo estava fazendo no real. Então Deus vem tratar por meio de Oséias sobre o adultério espiritual e sobre o arrependimento. É interessante e o profeta começa a viver isso de fato para ele entender, o povo entender sobre o que é o adultério, sobre o que é essa questão espiritual que o povo estava fazendo também com Deus, tá? Oséias apresenta os métodos de Deus na restauração do povo desviado. O profeta experimentava em sua própria vida para compreender os propósitos de Deus através das suas profecias. Deus determinou que o profeta escolhesse para ser sua esposa uma mulher de prostituições como figura da infidelidade do povo para falar a Israel sobre a sua idolatria, está no capítulo 1, versículo 2 e 3. É interessante, olha que legal. Oséias, ele teve 3 filhos. E olha o significado dos nomes. Primeiro, Jezreel significa Deus espalhará, capítulo 1, versículo 4 e 5. Segundo filho, Lohuama, desfavorecido, olha que nome. Capítulo 1, versículo 6 a 7. E Lo-ami, não é o meu povo, capítulo 1, versículo 8 e 9. No tempo de Deus, Israel foi levado cativo para a Síria. É interessante que Oséias é um profeta antes do cativeiro e Deus trazendo correção e falando que o povo estava andando por caminhos errados, o povo estava se misturando, o povo estava adorando a outros deuses e Oséias vem tratar o povo nessas questões. O livro contém verdades válidas para os nossos dias. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Capítulo 4, versículo 11 de Oséias. Sacrificam sobre cumes dos montes e queimam incenso sobre outeiros debaixo do carvalho. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 9, versículo 7. Por causa da abundância da tua iniquidade, também abundarão ódio. O livro é um atestado contra cultos e sacerdotes falsos e contra a aparência dos que se dizem cristãos e não são. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Capítulo 5, versículo 10. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Capítulo 6, versículo 6. Oséias concentra sua atenção na relação de Deus com Israel. Enquanto Amós está preocupado com a sabedoria divina, com o interesse de Jeová por muitas outras nações, a abordagem de Oséias é uma preocupação exclusiva com a relação de Israel com Deus, pertinente ao conserto. A nação abandonou seu marido, Yahvé, e desempenhou o papel de meretriz quando colocou a confiança nos balins. O pecado não é definido de forma legalista. Para ele, a essência do pecado de Israel é confiar em qualquer outra coisa que exclua Deus na busca da direção e sustento de vida. Por isso, o profeta censura severamente toda forma de idolatria. Oséias vem condenar a idolatria, vem condenar adorar outros deuses, a buscar outras formas de adoração, e Oséias vem confrontar isso muito sério. Tá? Para a gente fechar sobre esse livro de Oséias, a gente vai assistir um vídeo bem pequenininho e daqui a pouco a gente está de volta.
Uma introdução ao livro de Oséias. Oséias serviu como profeta para o reino de 10 tribos de Israel, e suas profecias foram dirigidas principalmente a essa nação. Miqueias e Isaías, que viveram na mesma época que Oséias, serviram como profetas para o reino de Judá ao sul. Oséias começou a servir como profeta por volta de 804 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II. A designação de Oséias como profeta durou cerca de 60 anos, até pouco depois de 745 a.C., quando ele terminou de escrever seu livro. Oséias serviu como profeta durante uma grande crise política. 4 reis de Israel foram assassinados nesse período. O livro de Oséias tem 14 capítulos. Nos capítulos 1 a 3, o casamento de Oséias é usado para ilustrar a relação de Jeová com Israel. Jeová falou para Oséias se casar com uma mulher que mais tarde o trairia várias vezes. Oséias se casou com Gomer, que não foi fiel a ele. O casamento de Oséias ilustra o casamento de Jeová com a nação de Israel por meio do pacto da lei mosaica. A traição de Gomer, esposa de Oséias, ilustra a traição de Israel contra Jeová, quando o povo de Israel começou a adorar deuses falsos e formou alianças com outras nações. O capítulo 3 mostra que Jeová pediu para Oséias aceitar sua esposa infiel de volta. Isso simboliza a disposição de Jeová de perdoar os israelitas que se arrependessem de sua idolatria e obedecessem a Jeová. Oséias predisse que Israel ia buscar a Jeová e a Davi. Essa profecia teve um cumprimento maior depois que Jesus se tornou rei. Você sabia? As 10 tribos de Israel que ficavam ao norte às vezes são chamadas de Efraim e Samaria. Efraim era a tribo principal do reino, e Samaria era a capital do reino. Nos capítulos 4 a 13, Jeová disse que ia julgar Efraim. Suas palavras se cumpriram quando a Assíria destruiu a nação de Israel e sua capital, Samaria. No capítulo 14, encontramos um amoroso convite para que Israel voltasse para Jeová, que afirma que perdoaria seu povo. Ao estudar o livro de Oséias, você vai ver que Jeová exige uma adoração sem hipocrisia, que ele perdoa quem se arrepende de seus erros e que é leal à sua promessa de trazer um rei por meio da linhagem de Davi. Legal o videozinho resumindo aí sobre o livro. E agora vamos continuar, a gente vai falar agora sobre o profeta Joel. O profeta Joel vem após o livro de Oséias. Oséias é um livro maior e Joel já com a quantidade menor de capítulos. Joel tem 3 capítulos. O significado do nome Joel significa Jeová é o meu Deus. Talvez o primeiro profeta escritor, foi contemporâneo de Elias e Eliseu, olha que legal. É chamado de profeta do avivamento. Capítulo 2, versículo 28 até o 32, é citado por Pedro em seu discurso lá em Pentecostes, em Atos 2, versículo 16 a 20. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os mancebos terão visões, e também sobre os servos e suas servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. É uma citação que Pedro faz, citando o Antigo Testamento, citando Joel. No tocante ao próprio Joel, pouco sabemos além do fato que ele era filho de Petuel, que está lá no capítulo 1, versículo 1, e que com toda a probabilidade ele vivia em Jerusalém. As muitas referências à cidade revelam um grande amor a ela e é íntimo o conhecimento de sua história e adoração, né, que é citado várias vezes no livro. Joel, que significa Jeová
é Deus, era um nome favorito. É um nome favorito pelas passagens, né, que a gente está citado lá em 1 Samuel 8:2, 1 Crônicas 6:36, 7:3, 11:38, 15:7 e 27, versículo 20. Pelas passagens lá em Joel, capítulo 1, versículo 13 e 14 e 2 a 17, pode-se deduzir que ele não era sacerdote, né? Então a gente vê aí que Joel não era sacerdote, para a gente identificar um pouquinho, porque fala pouco sobre este personagem, né? A gente tem que entender mediante ao que o texto mesmo está dizendo. Capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministro do altar, lamentem. Ministro do meu Deus, venham e passeiem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoque uma reunião solene. Reúna os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clame ao Senhor. E o 2:17 também diz que os sacerdotes, ministros do Senhor, o texto não diz que ele se inclui nisso, né? Joel viveu e profetizou numa época quando o povo de Judá ainda não tinha caído naquela depravação terrível, né? Em tempos posteriores que isso vem acontecer, atraiu contra eles tão pesados castigos, né? Isso vem acontecer posteriormente. Mas Joel está num tempo anterior. Joel faz parte aí do tempo do profeta Elias, profeta Eliseu, para a gente compreender aí o tempo que esse profeta profetizou. O livro de Joel é uma das gemas literárias do Antigo Testamento. Olha que legal. Se existe na Bíblia um livro que é uma obra-prima de arte literária, é o livro de Joel. Há outros profetas que escreveram com maior paixão e maior poder, que se elevam às mais sublimes altitudes da revelação divina, mas dificilmente há um escritor do Antigo Testamento que tenha demonstrado um empenho mais cuidadoso, detalhado e primoroso para dar polimento, remate e beleza à sua obra literária. O livro de Joel contém a melhor descrição de toda a literatura mundial e de uma praga de gafanhotos com símbolo de castigo, que está no capítulo 2, 1 a 11. Ele prediz o derramamento do Espírito sobre toda a carne, aquilo que acontece no dia de Pentecostes, em Atos 2. O livro de Joel contém profecias dos finais dos tempos que aguardam seu cumprimento, né? Que lá no capítulo 3, versículo 12 e 3 e no versículo 19, coisas que ainda vão se cumprir. É um livro lindo, um livro bem pequenininho, mas com ricas, né, e preciosidades ali que está no livro de Joel. O profeta usa simbolicamente Vale de Josafá, referindo à planície do Armagedon, lugar das grandes pelejas de Israel e das grandes vitórias sobre os inimigos e lugar onde se dará a última e decisiva rebelião contra Deus. As nações se reunirão juntamente com o Anticristo na chamada Batalha de Armagedon. Movem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Capítulo 3, versículo 12. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Capítulo 3, versículo 14. Olha que legal, Joel ante o Novo Testamento. Porque é interessante você entender que alguns profetas eles profetizaram só para aquele tempo, né? E o Joel ele profetiza para aquele tempo. Joel ele fala sobre a descida do Espírito Santo e Joel também fala sobre, né, o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus. Há dimensões, né, no Novo Testamento sobre a questão do livro de Joel. Há dimensões tanto no presente quanto futuro em todas as aplicações de Joel no Novo Testamento. Primeiro, os dons do Espírito Santo que começaram a fluir do povo de Deus no dia de Pentecoste ainda se acham à disposição dos crentes, né?
né, que a gente pode ter. Além disso, os versículos que precedem a profecia a respeito do Espírito Santo, isso é, analogia à colheita com chuvas temporãs e seródias, e os versículos que seguem, isso são sinais que se darão nos céus no final dos tempos, né? Joel 2, versículo 30 e 32. Olha que legal, cadê? Joel 2, 30 e 32, 30 a 32. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Olha que legal, falando sobre, né, a segunda vinda de Jesus e o fim dos tempos. Indicam a profecia sobre o derramamento do Espírito, né? Joel 2, 28 e 29, inclui não somente a chuva inicial no dia de Pentecostes, como também um derramamento final, culminante sobre toda a raça humana no final dos tempos. Tá bom? Vamos assistir agora um videozinho resumindo aí o livro de Joel e a gente volta para a gente compartilhar sobre Amós. Vamos lá? Uma introdução ao livro de Joel. Joel profetizou as 2 tribos do reino de Judá durante o 9º século a.C. Ele provavelmente registrou suas profecias por volta de 820 a.C., nos dias do rei Uzias. Joel viveu na mesma época dos profetas Jonas e Amós. O livro de Joel tem 3 capítulos e dá alertas sobre o dia de Jeová. Os capítulos 1 e 2 falam sobre uma praga de gafanhotos que ia devastar o país, deixando um rastro de fome por onde passasse. Eles têm dentes como os de leões, correm como cavalos, escalam muros como soldados e fazem um som como de carros de guerra. Embora a adoração falsa fosse muito comum em Jerusalém e em Judá, Jeová não deixaria os rebeldes continuar a fazer o que era errado. Judá só teria esperança se arrependesse e voltasse para Jeová. Você sabia? O apóstolo Paulo estava citando Joel quando disse: "Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo." Invocar o nome de Jeová envolve conhecer a Jeová, confiar nele, obedecê-lo e colocar a sua vontade em primeiro lugar na vida. No capítulo 3, Jeová diz que vai ajustar contas com as nações por maltratarem seu povo. Elas vão ser esmagadas como uvas num lagar. Depois, Jeová promete trazer bênçãos tanto físicas como espirituais. Todos, no céu e na terra, estarão unidos na adoração pura. Ao estudar o livro de Joel, veja como os que se tornam inimigos de Deus acabam mal. Como Jeová perdoa quem se arrepende e volta para ele. E como a profecia de Joel está se cumprindo com a pregação das boas novas do reino. Vamos continuar estudando sobre os profetas e o terceiro profeta agora, profeta Amós. O profeta Amós, ele tem 9 capítulos e nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre ele. Amós é um dos maiores, né? Ele é considerado um dos maiores, dos menores, né? Dos profetas menores. Um autor chamado Cornil o chama de uma das mais maravilhosas aparições na história do Espírito Santo. Profetizou durante os dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. É impossível determinar o ano exato de sua profecia, mas provavelmente foi cerca de 760 a.C. Amós era nativo de Tecoa, uma pequena cidade cerca de 10 quilômetros de Belém. Não era cortesão como Isaías, nem sacerdote como Jeremias,
mas ele era pastor e cultivador de sicômoros, por meio das comparações que ele frequentemente empregou. Fica claro que ele estava pleno e pessoalmente familiarizado com as dificuldades e perigos da vida de boieiro. A vida ali não era difícil e havia pouco luxo. Por outro lado, seu negócio o levava certamente a cidades e mercados importantes, onde sem dúvida se encontrava com caravanas de muitas terras. Qual que é o conteúdo de Amós? A mensagem de Amós era de julgamento e punição, quase sem alívio. Embora nos últimos poucos versículos do livro relampejem algumas notas de otimismo, revelam a largueza da misericórdia de Deus através do trono davídico restaurado. A mensagem inteira, todavia, desse intrépido mensageiro de Deus precisa ser incrustada no contexto de desastre iminente. Certamente que ele não agradava aos ouvidos populares, mas mantinha nos olhos na mensagem divina e lhe cumpria proclamar. Pecado nacional conduz a julgamento nacional, e quanto maiores o privilégio e a oportunidade de uma nação, maior também deve ser o julgamento. A mensagem rigorosa para uma época de luxo e opressão, situação de Israel na época. As mensagens eram dadas publicamente na proximidade do palácio e do templo. O rei Jeroboão elevou o reino ao máximo do seu poder. Havia ricos e pobres, como é citado em Amós, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 6, versículo 4 a 6. Opressores e oprimidos, violência e roubo. Havia muita desonestidade, como é citado pelo profeta no capítulo 8, versículo 5. Idolatria e corrupção. Com 2 anos de antecipação, Amós profetizou sobre um grande terremoto, que está no capítulo 8, versículo 8, capítulo 9, versículo 5. Amazias, sumo sacerdote do santuário real, acusou o profeta de traição. O profeta Amós não se atemorizou e respondeu ousadamente aos que queriam proibi-lo de falar. Olha o que ele respondeu, está lá em Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo em Israel. Algumas curiosidades, a gente tem 3 aqui. É um profeta que ele denuncia a injustiça social, não era sacerdote e nem filho de profeta, ele não vinha dessa descendência, era um homem simples, pastor de ovelhas, boieiro e também cultivador de figos silvestres ou sicômoros. Ok? Vamos assistir um vídeo e a gente volta para ouvir sobre Obadias. Uma introdução ao livro de Amós. Amós, que escreveu o livro que leva o seu nome, diz que tinha sido um pastor e que cuidava de figos de sicômoros. Amós era de Tecoa, uma cidade de Judá ao sul de Jerusalém. Jeová enviou Amós para profetizar principalmente para o reino de Israel, ao norte. Amós profetizou entre os anos de 829 a 804 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II. Amós escreveu seu livro por volta de 804 a.C., depois de ter voltado para Judá. Ele viveu na mesma época que Jonas, Joel e Oséias. O livro de Amós tem 9 capítulos. O capítulo 1 contém uma mensagem de julgamento contra várias nações vizinhas. O capítulo 2 mostra os julgamentos contra Moabe, Judá e o reino de 10 tribos de Israel ao norte. Os capítulos 3 a 6 contêm uma mensagem de julgamento contra Israel por causa da adoração falsa, e por eles terem se recusado a aceitar a disciplina. Os israelitas tinham se tornado gananciosos e eram materialistas. As mulheres que amavam o luxo pressionavam seus maridos para roubar os pobres.
Os capítulos 7 e 8 mostram uma série de visões impressionantes. Amós vê um grande enxame de gafanhotos e depois um fogo devastador. A seguir, um fio de prumo é usado para ilustrar o quanto Israel havia deixado de fazer a vontade de Jeová. Por último, um cesto de frutas de verão é usado para mostrar que o fim de Israel estava próximo. Você sabia? Durante uma reunião do corpo governante do primeiro século, Tiago, meio-irmão de Jesus, citou o livro de Amós para mostrar que Jeová escolheria tanto judeus quanto gentios para reinar com Jesus no céu. No capítulo 9, lemos sobre a promessa de Jeová de levantar a tenda de Davi, que se referia à linhagem de reis que levaria ao reino messiânico. Ao ler o livro de Amós, veja como Jeová usa pessoas humildes para fazer coisas importantes. Como aqueles que confiam mais nas coisas materiais do que em Deus não têm sucesso. E como Jeová predisse o estabelecimento do reino messiânico. Falando agora sobre o profeta Obadias. O profeta Obadias tem apenas um capítulo. O título dessa vez, dessa breve profecia, é o livro mais curto do Antigo Testamento. É a visão de Obadias. Quem tenha sido Obadias? Nós só possuímos esse livro para a gente conhecer mais sobre esse personagem. Seu nome significa servo de Jeová, e diversos personagens têm esse nome no Antigo Testamento. Mas nada existe para ligar esse profeta com qualquer outros Obadias. Então é citado também outros Obadias no contexto histórico do Antigo Testamento, mas nós não conseguimos vincular a ele para a gente, traçar toda a história desse profeta. Tá? Então nós vamos ficar com aquilo que o livro deste profeta fala. Quanto ao emprego do termo visão para descrever o conteúdo da profecia e que lança luz sobre o modo pelo qual o profeta recebe sua mensagem, compare-se com os versículos iniciais de Isaías, Ezequiel, Amós, Miqueias, Naum a Abacuque. Então a gente consegue ver isso, citado, e a gente pode comparar aí do que está vinculado a esses profetas, que são profetas também antes do exílio. O conteúdo deste livro é as profecias de Edom. Obadias vem falar sobre a descendência de Esaú, sempre em luta contra Israel. Os edomitas eram um povo orgulhoso que, com amargura e ressentimento, buscava oportunidade de prejudicar os descendentes de Jacó, seu irmão. Vemos este antagonismo no Novo Testamento. Jesus Cristo era judeu, um descendente de Jacó, e Herodes, um edomita, descendente de Esaú. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, Edom alegrou-se com a derrota de Israel. Está no versículo 12 e 13 aqui do livro do profeta. Deixa eu ler para você aqui. Versículo 12 e 13. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do seu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os bens no dia da calamidade. E o profeta vem chamar a atenção dos edomitas, que riram deste momento muito terrível aqui que aconteceu. Salmo 137, versículo 7 diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os alicerces, acabe com Jerusalém. O conteúdo, a mensagem do profeta era contra o orgulho, o ódio, o antissemitismo de Edom contra Israel,
cuja causa Deus defende. As palavras do profeta contra os edomitas foram cumpridas no seu tempo. A nação desapareceu. Motivo da maldição contra Esaú, violência contra o seu irmão, né, que vem tratar aqui neste profeta, aliou-se com os inimigos, alegrou-se contra as derrotas de Israel, olhou satisfeito para o seu mal e estendeu sua mão contra o seu exército. E para a gente fechar aqui, é o quarto livro, né? Curiosidades aqui, é o quarto livro dos profetas menores e o menor livro do Antigo Testamento com apenas 21 versículos. Edom significa Esaú, né? Vem do significado de guisado vermelho, né? A referência lá de Gênesis 25:30. O versículo 15 do livro termina com a frase: a tua maldade cairá sobre a tua cabeça, né? Que a gente pode comparar, que o versículo bem parecido com o Salmo de número 7, versículo 14 a versículo 16. E o preconceito contra o povo judeu é cultivado, né, nesse tempo aí, né, o povo ainda vem cultivando isso contra o povo de Deus, que é o povo judeu aí. Nós vamos assistir aí mais um vídeo, né, para a gente resumir esse profeta aí e em minutinhos a gente volta aqui. Uma introdução ao livro de Obadias. Obadias era um profeta de Jeová. Ele escreveu sua profecia por volta do ano 607 a.C., depois que os babilônios destruíram Jerusalém. Obadias viveu na mesma época que Jeremias, Daniel e Ezequiel. O livro de Obadias é o menor livro das escrituras hebraicas. Ele tem apenas um capítulo. Obadias contém uma mensagem de julgamento contra a nação de Edom. Os edomitas se alegraram com o sofrimento dos israelitas enquanto Jerusalém era destruída pelos babilônios. Os edomitas capturaram os israelitas que haviam fugido, os entregaram aos babilônios e participaram em roubar as riquezas deles. Você sabia? Os edomitas eram parentes dos israelitas. Eles eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Esaú recebeu o nome de Edom, que significa vermelho, depois de ter trocado seu direito de primogênito por um ensopado de lentilhas vermelhas. Obadias profetiza que a nação de Edom seria saqueada pelos seus antigos aliados. Essa profecia começa a se cumprir quando os babilônios conquistam Edom. Com o tempo, Edom deixa de existir. Nos últimos versículos, Jeová promete restaurar seu povo como uma nação unida e restabelecer a adoração verdadeira em Jerusalém. O livro termina com a frase: o reinado se tornará de Jeová, indicando que a posição de Jeová como rei nunca mais será questionada. Ao ler Obadias, veja como Jeová sabe da perseguição que o seu povo enfrenta. Como Jeová dá esperança em tempos difíceis. E como o seu direito de governar nunca mais será questionado. Então, nós já aprendemos, né, sobre 4 profetas, chamados profetas menores, são os últimos livros do Antigo Testamento, e nós já falamos sobre Oséias, Joel, Amós e Obadias. Então, nós estamos finalizando essa primeira aula, tá? Então, você anota o que você tem que anotar, se precisar, você volta e assiste de novo a aula. Eu inseri esses vídeos para melhorar aí, né, o seu aprendizado, né, porque é de uma forma mais criativa, né, para a gente compartilhar e aprender, para você absorver o máximo, tá bom? Então a gente vai ter esse intervalinho aí e a gente vai para o outro vídeo, então não deixe de assistir o próximo vídeo para a gente finalizar aí os livros dos profetas menores. Um abraço e até a próxima aula.